Rádios, você ouve música. Rádio Folhinha. Ele toca pro Ronaldinho Gaúcho. É muito emocionante quando o Brasil faz gol na Copa. Olha o que ele fez! Gol! E nas Olimpíadas, então? Cada esporte tem uma coisa diferente. Houve esses dois exemplos que aconteceram há pouco tempo. Encaixou! É isso. Raíssa Leal é medalhista de prata no skate street feminino. Será que o Bolt vai buscar? Ninguém segura o Bolt! Ninguém segura o Bolt! 9,80. Usa Bolt! 9,80. O homem é gênio, é uma fera, é uma lenda. Nosso corpo parece uma máquina. O dos atletas, então, é muito impressionante. Como eles conseguem? E se eles conseguem, será que a gente também consegue? Eu adoro aprender sobre o nosso corpo. Adoro saber o nome dos ossos, dos músculos, dos órgãos, até das características que para alguns podem parecer defeitinhos. Você sabia, por exemplo, que aquele espacinho no meio dos dentes da frente, que algumas pessoas têm, que eu acho o maior charme, chama diastema? E que existe um nome para quando os olhos mostram um pouco de branco embaixo da íris? Chama sampacu. Esse episódio da Rádio Folhinha é sobre o corpo humano. E sabe quem eu chamei para me ajudar? O Drauzio Varela, o médico mais famoso do Brasil. O Drauzio tem uma vida incrível. Ele atende de graça as mulheres que estão na cadeia feminina, sabia? Ele já publicou vários livros, ele escreve na Folha, é um corredor dedicado e gasta grande parte do tempo dele para explicar a ciência, a medicina e a saúde para as pessoas. Eu só esqueci de dizer quem eu sou, né, para variar. Meu nome é Teté Ribeiro, para quem não me conhece. Prazer aí, hein? Dr. Drauzio, o que tem dentro da gente? Olha, nós somos um pacote de coisas assim, né? E esse pacote é fechado por quê? É fechado pela pele, na parte externa, né? Se não fosse a pele, as vísceras todas cairiam no chão. A pele é que segura o nosso corpo por fora. Mas se fosse só a pele, a gente ia ser uma geleia, né? Uma massa assim disforme, né? Então nós temos também um esqueleto. O esqueleto é a estrutura do nosso corpo. São os ossos todos que vão se encaixando uns nos outros, vão formando dobradiças. A dobradiça não pode ser de osso, porque senão a gente era um esqueleto duro assim. As dobradiças são de cartilagens, que são tecidos mais moles, mas não muito moles. Por exemplo, aqui eu aperto o nariz, é meio durinho, né? O nariz é uma cartilagem. A orelha, essa parte interna da orelha, né, onde tem essas voltas que a orelha faz, quando eu aperto, ela é dura, mas ela cede, né? Então, nós temos nessas dobradiças cartilagens que permitem que o corpo se movimente, não é? Que eu possa baixar, levantar, andar, que eu possa dobrar os dedos. Sempre, todo lugar do corpo que eu dobro, são os lugares em que os ossos estão ligados uns com os outros com cartilagens. E é por isso que eu posso me movimentar. E é importante que eu me movimente para manter essas cartilagens funcionando direito, né? E aí depois nós temos os órgãos internos, e aí cada um tem sua função. É isso que eu queria saber. Como a gente funciona? Como a gente existe? Como a gente vive? Como a gente está vivo? Bom, primeiro de tudo, você imagina quantos tecidos nós temos no corpo. Nós temos fígado, nós temos pulmão, nós temos coração, nós temos os músculos, os ossos, as juntas, que eu acabei de falar. Imagina se cada um fizesse o que dá na cabeça dele. Aí o fígado diz, não, hoje eu não vou trabalhar. O pulmão diz, não, eu vou respirar 30 vezes por minuto. Aí depois ele cisma, não, só vou respirar 2 vezes por minuto. Imagina a bagunça que ia ficar, né? E como é que todos esses órgãos sabem exatamente o que cada um tem que fazer? Então nós temos que ter o quê? Um órgão central que põe a ordem nessa confusão. Esse órgão central qual é?
é o cérebro. É aqui que tudo se passa. O cérebro coordena tudo o que está acontecendo dentro do corpo e as nossas impressões fora do corpo. Então, eu olho, enxergo uma coisa, eu ouço um barulho, eu sinto um cheiro, eu sinto o gosto de alguma coisa. Todas essas informações vão para o cérebro. Eu me movimento, eu me mexo, eu estou sentado, aí eu abaixo. O cérebro está percebendo tudo e é ele que diz, é ele que recebe todas essas informações e diz para a gente o que a gente deve fazer, mesmo que a gente não perceba. Poderes cósmicos e fenomenais. Dentro de uma lâmpadazinha. Por exemplo, o cérebro é que diz para o coração: bate, não para. Bate aí 60, 70 vezes por minuto. Não para de jeito nenhum. E o coração bate. Fala para os pulmões: você tem que respirar. Quantas? Sei lá, 20 vezes por minuto. Você não vai mudar isso. Então é como se o nosso corpo fosse uma comunidade e o rei dessa comunidade, ou o presidente, ou o diretor, é o cérebro. O cérebro, exatamente. É ele que coordena tudo, ele que impede que vire bagunça. O coração bate de um jeito, o pulmão respira do outro, o fígado não neutraliza as substâncias tóxicas que a gente ingere, que a gente come, o intestino para de funcionar, a vida entraria em colapso, né? Então quer dizer que a gente por dentro é um esqueleto com músculos por cima e recheado de órgãos. Como o coração, que faz o sangue circular pelo corpo, e o pulmão, que enche de ar quando a gente respira. Tem também os órgãos que fazem a digestão de tudo que a gente come e bebe. E esse processo começa na boca e termina no bumbum, por onde sai o que não foi usado. Tudo isso é coberto pela nossa pele. E quem dá as ordens é o cérebro. Mas tem uns buracos também, né? Tipo aquele que eu já falei, por onde sai o cocô. A boca é um buraco, por onde entra a comida, o ar e saem as palavras. O nariz tem 2 buraquinhos, as orelhas também. E os olhos são 2 buracões, preenchidos por 2 bolas brancas com uma bolinha no meio, que pode ser marrom, azul, verde, preta, e por onde a gente vê as coisas. Aí na cabeça tem cabelo, na perna e no braço tem uns pelinhos, na ponta dos dedos tem as unhas. Sabe uma coisa bem legal? A gente nasce com todos os músculos, todos os ossos, todas as veias e todos os órgãos que vai ter pela vida inteira. Um bebezinho pequenininho que nem sabe andar já tem o corpo completo, tá tudo lá. As coisas só vão crescer e umas mais do que as outras. Você já reparou como os bebês têm uma cabeça bem grande em relação ao corpo, que é bem pequenininho? O corpo vai esticar muito e a cabeça vai crescer também. Mas nem tanto. Mas chega uma hora, lá pelos 12, 13 anos, que o corpo dá uma mudada. É que na adolescência, os hormônios entram em ação. E os hormônios são tipo mensageiros do nosso corpo. Alguns deles são produzidos pelos órgãos chamados sexuais, e essa história de sexo é assunto para outro episódio, quem sabe mais pra frente. Vamos voltar ao nosso corpo. Os hormônios sexuais, né? Então, eles são diferentes nos meninos e nas meninas. Nos meninos, eles fazem crescer a barba e engrossar a voz. Nas meninas, fazem crescer peito e mais umas outras coisas. E tanto em meninas quanto em meninos, fazem nascer pelos embaixo do braço e na região do púbis, um osso que fica bem em cima do lugar por onde meninos e meninas fazem xixi. No mundo tem gente com cor de olho, de pele e de cabelo diferentes, mas por dentro todo mundo é muito parecido. Então quer dizer que se a gente se esforçar bastante, vai andar de skate que nem a Raíssa, correr que nem o Bolt ou fazer gol que nem a Marta? Eu quis saber isso do Drauzio. Por que é que alguns esportistas são melhores do que os outros? Por exemplo, num time de futebol, todos eles treinam o mesmo tanto, se alimentam meio de maneira semelhante, têm mais ou menos a mesma idade. Por que então alguns são tão melhores do que os outros? Tem alguma explicação? Em primeiro lugar, porque nós não somos iguais. Você pega um time de futebol, tem 11 jogadores,
Esses 11 jogadores são diferentes uns dos outros. Você não tem nem dois que tenham um corpo igual, não é? Um é mais baixo, outro é mais alto. Um tem perna mais fina, outro tem perna mais grossa. Alguns têm um tórax grande, são fortes, outros são magrinhos. Isso faz muita diferença no esporte. Então, quer dizer que mesmo que a gente seja apaixonado por um esporte, a gente tem um limite. Não adianta imaginar que só porque a gente ama futebol, a gente vai conseguir jogar na seleção. Bom, se você ama um esporte, é lógico que você vai ter mais boa vontade para treinar, né? Vai gostar de treinar, gostar de fazer, gostar de praticar, o que quer dizer que você pode ser uma boa jogadora de futebol. Mas para você ser a Marta, ser uma grande jogadora de futebol, precisa mais do que vontade. Precisa uma série de condições. Precisa de treinamento, preparo e precisa ter uma anatomia, o corpo tem que ter um desenho que ajude a praticar aquele esporte e você tem que ter toda uma preparação mental, tem que ter o cérebro organizado de um jeito que permita você se antecipar, você imaginar para onde a bola vai, correr antes, ter o reflexo mais rápido do que os outros. O que eu faço com a bola? Chuto ou não chuto? Chuto ou não chuto? E mandou lá na piscina. Aí tem que ter uma série de condições biológicas. Eu já estava quase ligando para minha professora de dança para dizer que não ia mais voltar quando o Drauzio disse isso. Se não é para dançar que nem as bailarinas, que eu acho tão lindas, para que ficar lá sonhando com isso? Mas aí o Drauzio me disse que isso não tem a menor importância. Não precisa se apresentar no palco, jogar na seleção e nem ir para as Olimpíadas. O que todo mundo precisa é sacudir o esqueleto, isso sim. Fazer nosso corpo aprender coisa nova, mexer os músculos para eles ficarem sempre fortes. Em qualquer idade, viu? Criança, jovem, adulto, até os mais velhinhos precisam fazer exercício. Quanto mais, melhor. O que não pode é ficar parado. Isso é o que não pode de jeito nenhum. Em nenhuma idade, né? Porque as crianças às vezes falam, eu tô crescendo, não tem importância, meus músculos vão crescer e eu vou crescer e tudo bem eu ficar o dia inteiro na frente da tela. É verdade? Não é tudo bem, não. Você vai crescer, mas você pode crescer em condições melhores ou piores. Se você passa o dia inteiro no iPad ou no celular, o que vai acontecer com as tuas cartilagens, com os teus ossos? Para você fabricar um esqueleto forte, resistente, você precisa de movimento. O corpo, quando fica parado, o esqueleto não se desenvolve direito. Então, mesmo que você não perceba, você fala, não, mas meu osso é duro, o palpo é duro. Você pensa que é, mas é um osso mais fraco do que podia ser se você se movimentasse. Ouviu isso, né? Sua mãe não tá biruta quando manda você sair do videogame e devolver o celular. Agora, tem uma coisa sobre o corpo humano que eu não sei você, mas eu acho inaceitável. Por que a gente fica doente? Eu não ia desperdiçar a chance de perguntar isso, né? Dr. Drauzio, eu não posso deixar você ir embora sem fazer uma última pergunta, que eu acho que é uma pergunta que todo mundo gostaria de fazer para um médico, mas que dá um pouco de vergonha. Eu vou tomar coragem. Tem algum truque para não ficar doente nunca? Não tem. Infelizmente não tem. A doença faz parte da vida. Por que ela faz parte da vida? Primeiro porque a gente tem alguns defeitos de construção, né? O organismo é perfeito, etc., mas não é uma máquina que você pode reproduzir daquele jeito. Às vezes os genes da mãe, do pai se combinaram de um jeito que uma parte do organismo vem um pouco defeituosa ou vem de um jeito que pode dar problema. Os genes que o Drauzio mencionou aqui são uns pedacinhos minúsculos que ficam dentro de cada célula do nosso corpo e que carregam as informações de como cada pessoa é. Por exemplo, a cor do cabelo, a altura, a cor da pele, o formato do rosto. Cada pessoa é formada pela combinação dos genes do pai e da mãe. Por isso que muita gente tem o olho parecido com o do pai, o cabelo parecido com o da mãe. Essas coisas que os adultos sempre falam quando veem as crianças, sabe? O segundo ponto é que nós não estamos sozinhos no universo.
Nós convivemos com bactérias, com fungos, com vírus, e esses vírus estão na deles, eles querem sobreviver também. Só que às vezes, para sobreviver, precisa fazer com esse coronavírus, né? Entra pelo seu nariz ou pela boca e vai se multiplicar e causar esses problemas todos. Assim é com o vírus do resfriado, assim é com o vírus da gripe. Ficar doente é inevitável. O que nós precisamos fazer é não ficar doente por causas evitáveis. Isso sim. Acho que todo mundo já entendeu o que ele quis dizer com isso, né? Não tem saída, pessoal. Tem que comer bem, dormir direito, fazer exercício, lavar as mãos e, enquanto o coronavírus não deixar a gente em paz, usar máscara. Eu sou a Teté Ribeiro e faço pesquisa, entrevista e narração da Rádio Folhinha, que está disponível nos principais tocadores de podcasts. A edição de som é do Rafael Conkle. Nesse episódio, a gente usou áudios da Rede Globo, da Disney e do Sport TV. A gente se vê por aí. Tchau!